E por estes dias, assunto dominante na cidade de Vila Nova, Famalicão, é sem dúvida o resultado do passado sábado do Famalicão frente ao Marítimo, que deixou todos, se calhar, ainda em estado de choque. A verdade é que é obrigatória esta conversa com o Presidente da Câmara Municipal, que também, para além de Presidente da Câmara Municipal, aqui também um bocadinho na qualidade de cidadão famalicense, viu o jogo do passado sábado? Vi o jogo e como estou certo, a esmagadora maioria dos famalicenses torci pelo Famalicão e esperava um resultado diferente, mas futebol temos que nos habituar também a estas circunstâncias. Foi um jogo de muitas emoções, um bom jogo bem jogado pelo Famalicão, que não teve a sorte do jogo, aqueles segundos finais, aquele infortúnio depois de uma recuperação heroica, atirou por terra um sonho que tínhamos, mas ficou no nosso consciente a época fantástica que fizeram. Em relação ainda ao jogo de sábado, foi um dos famalicenses, para quem vive no centro da cidade percebeu que houve muitos famalicenses que festejaram antes do tempo, foi daqueles que festejou ainda antes do jogo terminar? Não fui porque ao longo da vida fui-me habituando a que no futebol, enquanto o árbitro não apita para o final do jogo, muita coisa pode acontecer. Aliás, se assim fosse, tinha desistido antes, porque é bom não ignorar que até poucos minutos antes do jogo terminar, o Famalicão estava a perder 2-1, depois ficou a ganhar 3-2 e depois sofreu o empate. E, portanto, houve ali 10, 15 minutos onde tudo aconteceu. Nós estávamos habituados a que isto só acontecesse no hóquei patins, mas no futebol também acontecem muitos golos num espaço curto de tempo. Aconteceu ali, bom para nós na fase em que chegámos ao 3-2, mau para nós na fase em que o Marítimo empatou 3-3. A verdade é que é incontornável que se o Famalicão tivesse chegado pelo menos às pré-eliminatórias da Liga Europa, seria muito importante para a cidade. Seria um prémio justo para o Famalicão, para o percurso que fizeram, para a superação. Eu tenho a certeza que ninguém, mesmo ninguém, provavelmente nem o Presidente da SAD, imaginaria antes do campeonato começar que era possível, à última jornada, estávamos a disputar um lugar de acesso à pré-qualificação da Liga Europa. Acho que isso era impensável. E, portanto, estar no último jogo, nesta fase, a disputar isso com um clube que é próximo, que é rival, mas que tem uma história já de várias presenças na Liga Europa, portanto, que é um clube já muito habituado a estar nestes patamares. Só o facto de estarmos a disputar este lugar é algo de muito notável. E, portanto, eu tinha perfeita noção de que o jogo não tem só 90 minutos, tem muitos mais, e, portanto, era preciso esperar pelo último segundo. Infelizmente, os últimos segundos não foram bons para nós, mas o que sobra, o que fica na memória, é a excelente época que fizeram. É bom não ignorar. E ontem o Presidente da SAD, aos vossos microfones, também o dizia. É bom não ignorar que o clube esteve nas meias finais da Liga Europa, que tombou aos pés do Benfica, um dos grandes do futebol nacional, com um jogo a duas mãos muito disputado. É bom não esquecer o jogo que fizemos no Estádio da Luz, onde perdemos 3-2 também nos últimos minutos, e o jogo em casa, onde empatámos 1-1. E, portanto, a Famalicão tem que estar muito orgulhosa, enquanto cidade, enquanto concelho, de tudo o que aconteceu, mas, obviamente, para a cidade era muito bom que isso acontecesse. Ficou este bom exemplo, este estatuto de clube sensação. Eu desejo que no próximo ano não sejamos clube sensação, porque seria sinal que já se habituam a ver Famalicão no topo da Liga Portuguesa. Era exatamente isso que eu lhe ia perguntar, porque o Famalicão, apesar de não ter chegado às pré-eliminatórias da Liga Europa, que era nesta fase final o objetivo, a verdade é que o Famalicão, passado 25 anos, subiu e foi considerada a equipa sensação. Mais do que ser equipa sensação, convém agora cimentar essa sensação de que é uma equipa com valor. Sim, é bom não esquecer que nós só a oitava jornada e depois do jogo no Dragão é que deixámos de ser líder do campeonato nacional. Como disse há pouco, tivemos este sucesso e fomos muito longe na Taça de Portugal e por muito pouco não fomos à final. Não estaríamos aqui todos a pensar como é que iríamos para o Jamor no próximo sábado. Ficámos em sexto lugar no campeonato principal, disputámos o acesso à Liga Europa até à última jornada. Fomos a equipa sensação, indiscutivelmente. No próximo ano, desejamos que consolidar o estatuto de uma equipa que já não é sensação, porque já habituou os portugueses a ser uma equipa bem-sucedida.
É óbvio que isto também não é uma tarefa fácil, tal como não era previsível estarmos aqui nesta fase e era previsível que estivéssemos a jogar ontem à noite para saber quem é que não descia a divisão naqueles 3 jogos que aconteceram em simultâneo por qualquer um dos 3 Era o que muitos achariam que ia acontecer. Era o que muitos achariam que ia acontecer. Íamos lutar até ao último minuto para não descer. Lutámos até ao último minuto para ir à Liga Europa. No próximo ano a fasquia ficou mais alta. Ficou, por força do que aconteceu esta época, mas também é bom não ignorar que continuamos a ser um clube recém-chegado às competições profissionais. Os famalichenses não esqueçam. O que era este clube há 5 anos, há 7 anos, há 8 anos, há 10 anos, há 15 anos, não é há 80. E, portanto, também não é fácil, num ano ou em 2 anos, consolidar um estatuto. Nós temos outros clubes no panorama desportivo e futebolístico nacional que só ao fim de 10, 15 anos de avanço e recuo é que foram consolidando uma posição no topo da Liga Portuguesa. Nós queremos que isso aconteça ao Famalicão. Vai acontecer na próxima época? Desejamos, mas é bom que os famalicenses associados do clube e todos os simpatizantes tenham o bom senso de perceber que o facto de termos tido uma época muito bem sucedida não dá nenhuma garantia em relação ao que pode ser a próxima época. Em relação à cidade, naturalmente que enquanto autarca, enquanto Presidente de Câmara, é importante que um clube tenha esta visibilidade. Indiscutivelmente o futebol tem algum poder nesse sentido. É indiscutível. O futebol é protagonista, projeta a cidade, leva muito longe uma imagem positiva do nosso concelho e temos tido muitas imagens de presença de adeptos de uma forma maciça. A recepção que proporcionaram aos atletas no aeroporto de Francisco Sá Carneiro, isso é um bom exemplo. A recepção aqui junto ao estádio, com alguns excessos, mas a quantidade de pessoas é também um bom exemplo, e o cuidado que foram tendo, pelo menos que me é dado saber ao nível do cumprimento de normas básicas na circunstância pandémica que estamos a viver. É inegável que isso é muito importante e a cidade sai favorecida com essa projeção. O nome de Famalicão fica robustecido, fica consolidado. Nós éramos um concelho muito conhecido por razões que felizmente ainda nos fazem ser conhecido, como a nossa gastronomia, como a nossa indústria, a nossa capacidade de fazer, a nossa resiliência, a nossa cidadania ativa. Agora há mais razões para sermos conhecidos e, portanto, é sempre bom que a forma como o concelho, a cidade, os cidadãos, a vida entre nós é levada a extramuros, seja pela positiva. E está a acontecer também com o futebol, isso é muito positivo. Naturalmente que para um clube também se cimentar de forma mais segura e não ser só a equipa, a sensação, precisa de infraestruturas que são muito importantes, nomeadamente o estádio, que não poderia receber, por exemplo, os jogos europeus. A Câmara estará e continuará do lado do Futebol Clube Famalicão para ajudar no que for possível. Com certeza que sim. É sabido que nós temos um projeto, lançámos um concurso, ficou deserto por ausência de concorrentes. É inegável que a circunstância que estamos a viver neste momento também não nos permite ir muito mais longe do que aquilo que fomos em termos de volume de obra ou de investimento a fazer. Estou certo que todos os famalicenses, particularmente os adeptos do futebol, não ignoram a crise social e económica que estamos e vamos viver nos próximos meses, provavelmente nos próximos anos. E isso também tem que ser tido em conta nas nossas decisões, mas estamos cá disponíveis para encontrar mecanismos, formas de cooperar com o clube, com a SAD, ajudando a criar condições para que uma intervenção se faça, sabendo que, e esse é o aspecto essencial, o recinto tem neste momento todas as condições técnicas para que o clube continue a jogar, a fazer os seus jogos da Primeira Liga no seu estádio. Há um ano atrás isso era um problema. Sim. As condições foram criadas do ponto de vista das balneárias, do isolamento, dos camarotes, as condições mínimas. Agora, nós queremos conforto para todas as pessoas que vão ao futebol, para todas sem exceção. E isso ainda não acontece, infelizmente, porque ora chove, ora faz sol, e chover ou estar sol é um problema para uma parte dos adeptos que assistem aos jogos. E nós queremos não só um estádio um pouco maior, também não temos a ambição de ter um estádio com 30 mil lugares ou coisa parecida, mas um estádio com outras condições. E acreditamos que no futuro vamos estar cá a Câmara Municipal, com a SAD, com o clube, com a sociedade civil famalicense, para que em conjunto possam ser criadas as condições para que a intervenção se faça e tenhamos um Estado moderno,
um estádio também ajustado àquilo que são os pergaminhos de Famalicão. Relativamente aos adeptos, Famalicão ficou conhecido por ser uma equipa sensação, ninguém esperava que ficasse no sexto lugar, mas os adeptos também fizeram muitas vezes as manchetes pela força e por estar em todo lado. Sente-se orgulhoso nesse sentido? Muito orgulhoso. Eu tenho dito em várias circunstâncias que os famalicenses eram já diversas demonstrações que gostam de futebol, gostam de desporto, e não só gostam de praticar, e praticam muito desporto em Famalicão, como é consabido, como também gostam de assistir, são fervorosos, são expansivos, são entusiasmados, entusiasmam e que são cativantes, e não só enchem o estádio quando assim era possível, como também acompanham a equipa para muitos jogos extramuros. Isso também é um sinal da vitalidade do concelho, porque é também uma demonstração de que os nossos concidadãos são pessoas apaixonadas, pessoas que abraçam causas, que se motivam, que têm o tal lado emocional, que também é importante ter-se hoje em dia. Sabemos que há muitas competências emocionais, hoje fala-se muito a esse nível, que são muito importantes. Não é só a dimensão racional que nos caracteriza, a dimensão emocional também mais importante, digo é mais importante, eu acho que sim. E nós temos dado muitas demonstrações disso. Agora, continuo a apelar a que isso aconteça dentro de alguns limites, para que haja algum bom senso, para que não se cometam excessos, exageros, que muitas vezes também pode acontecer, e eu não desejo que isso aconteça, porque se isso acontecesse, ficaria um lado menos bom do apoio ao nosso clube, e eu acho que um clube que tem tido este desempenho, que tão rapidamente chegou ao patamar maior do futebol português, merece cidadãos e adeptos muito ativos, enérgicos no apoio, mas contidos e respeitadores da diferença. E esse aspecto é importante. Tenho dito em muitas circunstâncias, e aproveito também esta para o fazer. Não ignoremos que há outros clubes, há famalicenses que até preferem outros clubes, há pessoas de outros concelhos que preferem outros clubes, que vêm a jogar a Famalicão, têm que ser muito bem recebidos, Claro. temos que ter desportivismo. Esse é o segredo, não é? É o segredo, mas é importante que isso se mantenha, porque eu não tenho um receio que isso vá acontecer, mas não quero que amanhã haja uma manchete de Famalicão por essas razões menos boas. Sabemos que o acompanhamento policial é muito importante, mas o bom exemplo, a boa atitude, a forma como somos enérgicos a defender o nosso clube, intransigentes, não aceitamos que haja outro melhor que o nosso. Mas temos que aceitar que o nosso não seja o único, que haja mais, que haja outros adeptos que preferem os outros e que não há argumentos racionais para escolher um ou para escolher outro e que no final do jogo ganhamos sempre, mas que saibamos respeitar os outros. Sr. Presidente, em relação ao futuro, e para terminarmos, não é aquilo que desejaria que acontecesse, o que lhe pergunto é aquilo que já percebi que tem clareza desportiva, percebe do futebol, o que é que acha que vai acontecer? Já sabemos que o Famalicão agora vão sair alguns jogadores, terão que vir outros, naturalmente, mas olhando com alguma frieza, que às vezes não é possível por causa dessa questão emocional, o que é que acha que vai acontecer? Eu acho que vai acontecer isso naturalmente, que é a saída de alguns jogadores e a vinda de outros. Eu devo lembrar um episódio. Quando começou esta época, o Famalicão desvinculou o jogador Feliz, que era uma referência, ou que foi uma referência da ligação ao clube, da ligação aos adeptos, durante a fase da ascensão à Primeira Liga. Recordo os comentários que fizeram sobre essa saída. Estou certo que hoje todos perceberam que para o Feliz também era bom que isso tivesse acontecido, como era bom para o Famalicão. E, portanto, foi uma decisão racional, mas acertada. Algo vai acontecer agora, porventura, em sentido oposto. Não é a saída dos tais ícones para clubes de nível inferior, como foi o caso do Feliz, que foi para o Feirense, mas é a saída de alguns ícones para clubes superiores, porventura alguns até fora do país. Mas isso é muito importante também para a marca Famalicão. Já viu o que é? Se amanhã um dos jogadores de Famalicão fosse para o Manchester United, ou para o Liverpool, ou para o Barcelona, ou para o Real Madrid, ou para o Futebol Clube Porto, o Sporting ou o Benfica, acho que isso era fantástico. Era sinal da nossa capacidade de valorizar ativos. Temos que ver isso com alguma naturalidade. Todos nós gostaríamos que todos os jogadores, não vou estar aqui a citar nenhum para não ser tendencioso, ficassem novamente na próxima época. Nós temos uma equipa fantástica, com bons jogadores em todas as posições, sem exceção, e o que nós adoraríamos era ficar com os mesmos. É provável que isso aconteça? Não. O que vai acontecer seguramente é que vão sair alguns jogadores, alguns até porque não têm vínculo permanente com o clube, são chamados jogadores emprestados, outros por outras razões, nomeadamente de valorização, mas vai ser muito bom
nos próximos dias, abrirmos os jornais esportivos, nomeadamente, mas não só, ouvimos falar do Famalicão, do quanto o Famalicão projetou e valorizou os seus ativos, isso não é uma face negativa do futebol. Isso é uma face positiva do futebol, que também dará condições ao clube para que se possa reforçar. Porque se isso não acontecer, não é possível reconstruir uma equipa. E quando começámos esta época, recordo que ficámos com 3 jogadores que vinham da segunda Liga. 3 únicos. O guarda-redes, o Defendi, o Walterson e o Anderson. Eram os 3 jogadores que vinham da segunda Liga. E muita gente diz, vai ser impossível fazer uma equipa completamente nova. Está a demonstração com muita competência, um técnico fantástico, espero que fique. Era isso que eu lhe ia perguntar, espero o técnico de facto encaixou no lugar. Sou lugar. do João Pedro, acho competentíssimo, sereno, gosto de treinadores como ele. Tive a ocasião de ver muitos jogos no estádio e era uma das pessoas que estava a olhar para o treinador, a perceber como é que ele lidava com a equipa. Muito competente, muito qualificado, um gestor de recursos. E aquele homem que conseguiu aguentar aqueles minutos finais no jogo com o Marítimo, com aquela serenidade, com aquela capacidade de influência no jogo, que foi decisiva para que tivéssemos chegado ao 3-2, decisiva para que os jogadores mantivessem a esperança, sabendo que o Rio Ave estava a ganhar 2-0 no Boa Vista, e portanto não era pelo Boa Vista que nós ficaríamos no acesso à Liga Europa. Espero muito que ele fique, desejo que a administração chegue a entendimento, nem sei se ele tem vínculo com o clube, confesso, mas espero que fique, espero seguramente que fique, e espero que se criem condições para que continuemos a ter uma equipa que acima de tudo joga bom futebol. Também esse aspecto importante, não falámos sobre ele, mas é muito importante ouvir pessoas de outros quadrantes. O Famalicão joga bom futebol, um futebol alegre, um futebol que às vezes tem aqueles problemas, está a ganhar 3-0, empatou 3-3, está a ganhar 2-0, empatou 2-2, como conseguiu com o Boa Vista, está a ganhar 4-0 ao Passos Ferreira, ganhou 4-3, está em Vila Conde a ganhar 2-0, empatou 2-2, estou a falar de alguns exemplos de outros que aconteceram. O adepto no final pensa que chatice, temos a ganhar 3, como é que empatámos 3-3, mas quem gosta de futebol, e nem é do Famalicão, nem era do Moreirense, não era de Passos Ferreira, gostou de ver o Famalicão jogar para uma equipa aberta, joga alegre, joga futebol ofensivo, futebol pela positiva, não joga aquele futebol, como se diz, caixinha, atrás, à espera que num canto faça um golo, ou que haja um autogolo, ou que haja um penalti. É uma equipa que cria 10 oportunidades e faz 2 golos. Acho isso fantástico. Naturalmente que, até pelas suas palavras, o Famalicão no coração, sempre. Sempre no coração. Eu tenho uma relação com o Famalicão que vai muito além da autarquia do associado. Fui dirigente deste clube durante alguns anos, fui presidente da Assembleia Geral, integrei comissões diretivas, estive numa fase muito má do clube, conheço o clube dessa fase, conheço o clube da fase dos regionais, conheço o clube da fase da ausência diretiva e, felizmente, também dei o meu contributo para que este clube chegasse a esta fase, também ajudei a mobilizar pessoas que trouxessem ao clube esta boa fase. E termino dizendo-lhe o que disse há dias a colegas seus do outro órgão de comunicação social. Felizmente em Famalicão não conheci ninguém, rigorosamente ninguém, que fosse dirigente do clube com outros objetivos que não fosse servir o clube. E isso é uma marca d'água deste clube. Conseguiu sempre trazer para a sua liderança pessoas que estavam exclusivamente focadas na sua defesa. E isso foi absolutamente decisivo que tivéssemos chegado aqui e eu quero que continue para que possamos chegar mais longe. Muito obrigada. Obrigado. Fica esta perspectiva futebolística, mas não só, muito mais do que futebolística e emotiva, dos últimos dias, das últimas horas que o Famalicão tem vivido, digo eu, e então de Graçola, que se calhar podíamos convidar o Sr. Presidente da Câmara para ser nosso comentador desportivo, porque futebol também é coisa que está à vontade. Ficamos por aqui nesta conversa e naturalmente que com essa perspectiva e com essa lógica de que o futuro é aquilo que virá e certamente que os famalicenses continuam convictos que vai tudo correr pelo melhor.